O Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, apresenta Como Você Se Aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Comigo, Selma Patovilla e convidados. A gente hoje, saudando todos que estão aqui conosco em mais um desses episódios onde a gente entra em contato com a vida de alguém. Na nossa abertura a gente diz vidas comuns, mas que não são absolutamente nada comuns, são existências fenomenais, porque cada existência é singular, é particular, cada um deu um jeito, né? Aquela palavra que eu adoro, né? Fez uma gambiarra, encontrou um jeito de se colocar no mundo, de se aguentar no mundo e de se trazer até onde está. Então, são histórias comuns, mas existências fenomenais. História comum como a minha, como a do Rafa, como a da Estela Gomes, que é a nossa convidada de hoje, mas uma existência de uma beleza assim fora do comum. Estela Gomes fez agora em julho 60 anos. Há 30 anos se transforma, eu ouso usar essa palavra, através das danças circulares e de tudo aquilo que ela consegue encontrar nessa sede de transformação, nessa sede de se buscar, nessa sede de se olhar, de olhar para o próprio corpo, como ela disse nas perguntas que ela respondeu, como um receptáculo perfeito, não só físico, enfim, a gente precisa do corpo para existir, mas como um receptáculo da psique, né, que nos carrega. Então, hoje eu tenho o prazer de receber a Estela Gomes. Eu não vou ter como não chamá-la de Estelinha, porque como eu estava fazendo as contas, eu também a conheço por volta de 30 anos. Tenho o prazer e a honra de ter essa moça, essa mulher na minha vida. Estela, bem-vinda! E claro, a gente conta com a mediação do Rafael Garbuio, querido, maravilhoso, o nosso contraponto mais fantástico possível. Estela, seja muito bem-vinda. Rafa, sempre muito bem-vindo. Estamos juntos novamente. Gratidão pelo convite, Selma. Que delícia poder encontrar vocês para poder conversar um pouco, refletir, trocar, compartilhar, dialogar, né, sobre essas coisas que nos afetam e que fazem com que a gente viva, não só sobreviva, mas com que a gente viva, com que a gente busque estar cada vez e a cada momento mais vivos. Então é uma alegria sentar aqui hoje para conversarmos. E Rafa, super gostoso estar também com você. Eu estou privilegiado aqui ouvindo essa conversa linda e estou muito feliz, Estela, quando a gente estava trocando, porque o nosso podcast, que se chama Como é que você se aguenta, ele cumpre uma função que eu acho primordial, e você trouxe essa palavra, do Instituto DIP, porque DIP é Diálogos e Estudos em Psicanálise. Os estudos em psicanálise, o Instituto, puxa vida, né, prima, né, pela seriedade, pelo compromisso, até pela angústia, né, de transmitir a psicanálise com a maior honestidade possível. Faltavam os diálogos. E você disse muito bem, estamos aqui para dialogar, para ouvir a sua vida. E você traz quando você mandou, a gente sempre manda algumas perguntas para os nossos entrevistados, né? E a Estela respondeu lindamente, e ela começou dizendo, né, que ela nasceu em São Paulo, mas você viveu no Recife 3 anos. Mas ela trouxe um detalhe que eu queria que você me dissesse quanto isso te influenciou. Ela falou que durante toda a infância e toda a adolescência, ela ia aos fins de semana para Mairiporã.
Porque eu sou da Zona Norte de São Paulo, né? Eu moro no pé da Serra da Cantareira. Você também é da Zona Norte, Estelinha? Não, sempre da Zona Sul. Eu atravessava a cidade toda e para ir para Mariporã aos finais de semana. Conta dessa experiência, porque, assim, você sempre teve um diálogo com a natureza, com o campo. Você está dizendo que você era da Zona Sul e você tinha esse diálogo todos os fins de semana. Quanto isso te marcou, Estela, para depois você trilhar o caminho que você trilhou? Então, essa vida, né, onde eu vivi a vida inteira aqui na cidade, né, na vida urbana, rodeada de prédios, de construções, enfim, e aos fins de semana no campo, com o pé na terra, vendo mais, né, os ciclos da natureza, estando mais próxima de plantar, de colher. Tinha lá um galinheiro, a gente via as galinhas, a gente via os ovos, a gente via os pintinhos, os animais soltos, né, cachorro, gato, enfim, e principalmente os ciclos. Então, para mim, isso eu sinto que foi fundante na minha vida, fazer esse movimento entre cidade e campo, campo e cidade. Isso para mim foi algo que hoje em dia eu trabalho também num parque a vida inteira, né, durante 34 anos e mais na área da saúde, também trabalhando num parque na cidade. Eu sinto que estar próxima à natureza é algo assim muito especial para mim, muito. E não é à toa, né? A Estela, ela é louca pelos oráculos, né? E aí a Estelinha falou assim: olha, eu vou tirar uma carta para o nosso encontro de hoje. E eu quero que você fale, primeira coisa, né, do seu, como eu posso chamar isso? Do seu, não é um tarô, é um oráculo, né? É um oráculo, porque eu sinto que a gente pode transformar as coisas em rituais. Delicioso isso, E o fenomenal. ritual, ele tem assim Poder fundante, né? Isso, ele tem um poder diferente. Eu acho que trazer um oráculo para essa roda é poder abrir espaço para escutar a intuição, escutar essa vida instintiva, escutar a beleza. Escutar o nosso inconsciente, né, Estela? Isso! Você é aí que vai falar. Não querendo puxar, mas já puxando. Isso! Você que vai falar aí dessas, né, dessas conexões. Mas para mim, eu trouxe um oráculo muito lindo de uma artista que borda folhas, chamada Clarice Borian. E ela borda folhas de árvores brasileiras, e ela conectou palavras, qualidades, enfim, substantivos, ou adjetivos também, alguns, para árvores brasileiras. E é essa aqui que caiu, Ai, qual que é, é a Estela? carta da simplicidade. Olha, E ela está conectada com a árvore da uvaia, que é uma árvore que tem, né, ali uns frutinhos amarelinhos. Deliciosos, faz um suco de Deus. uma delícia, meu avô fazia sorvete. Sorvete, geleia. Isso, o sorvete é maravilhoso. Isso tem uma memória para mim afetiva. Estela, olha sobre simplicidade, né? Os melhores momentos da minha vida foram com meu avô e com minha avó. Aliás, nós temos isso em comum. Você tem uma avó materna fundamental na sua vida, né? Na minha vida, sim. Muito bem. E minha avó materna e meu avô materno foram fundamentais também. E o meu avô fazia sorvete de uvaia. De uvaia. Que divino. E aqui ela fala assim, né, que a simplicidade é uma extensa caminhada rumo ao essencial. Olha, Quando a gente vai se desconectando de tudo aquilo que a gente vai somando, se despindo, né, Estela? né? Da complexidade, e vai, e acha que precisa de tantas coisas, e vai acumulando as coisas, e vai acumulando os conhecimentos, e vai acumulando todas as outras coisas. E aqui ela fala desse movimento meio de se despir, né? Então ela passa necessariamente por um encontro consigo mesmo. Só você é capaz de saber o que verdadeiramente preenche a sua vida de significado. Então essa
essa simplicidade rumo ao essencial, rumo ao significado, aquilo que faz sentido para a vida da gente e que sem aquilo a gente não consegue viver. Então, uma das coisas que eu sinto que sem aquilo eu não consigo viver é a natureza. E é uma natureza que eu sinto que não é assim necessariamente estar num bosque ou num parque o tempo todo, não. Às vezes aqui em casa, na varanda de casa, com as pequenas plantinhas que eu estou, se eu me conecto ali com elas, se eu vou regar, se eu vou cuidar, se eu vejo que tá umas folhas ali caídas e vou cuidar, só isso para mim já é algo assim que me nutre, que faz com que eu respire de uma nova maneira, que faz com que eu esteja presente em mim, que faz com que eu olhe além de mim, né? Saia do meu umbigo e consiga olhar aquilo que está ao redor. E isso para mim eu acho que eu aprendi lá na minha infância, nessa adolescência, onde eu estava além de com primas, com a família, com os avós, mãe, pai, então tinha uma família gostosa junto, mas observando, sabe? As árvores, observando as comidas, a época da goiaba, e que a gente não conseguia pegar a goiaba, porque sempre a goiaba ali bichada, a goiaba era para os bichinhos mesmo, né? Para os pássaros. Rafa, você que hoje mora em Minas Gerais, morou na Bahia, essa história é muito engraçada. Eu vivi a minha vida inteira na Zona Norte de São Paulo, como eu falei, eu nasci lá, na rua Tomé Portes, e meu avô e minha avó tinham uma casa com um quintal muito grande e várias goiabeiras. Mangueiras, etc. E eu comi goiaba com bicho. Eu subia no pé, comia goiaba a minha vida inteira. Quando eu mudei de casa, eu tinha 6 anos, e a minha mãe me levou na feira, e o senhor da feira, o feirante, disse: goiaba maravilhosa, goiaba deliciosa, e essa não tem bicho. O que vocês fizeram com os E eu bichinhos? perguntei: existe goiaba sem bicho? Eu sabia que existia. Eu comi goiaba com bicho a minha vida inteira. Quer dizer, até os 6 anos. Então, essas coisas que são fantásticas, né? Fantásticas. Mas, Selma, você viu que interessante a Estela contando pra gente, ela que tava falando agora de transformar, né? Eu achei bonito que ela falou assim, ela transforma a varanda do apartamento dela num refúgio, lembrando da infância. Mas tem uma coisa, essa coisa de transformar, Estela, de trazer o que é nosso, né, pro ambiente, independente de onde esteja. Tem uma coisa linda que você falou logo no começo, você nem se percebeu, você falou assim, não, porque eu queria trazer isso aqui para a nossa roda. Você nos transformou, você e a Selma aqui, já numa roda. Eu jamais pensaria na gente numa roda, né? Pronto. E você pensou, eu achei lindo, porque a sua vida é em cima disso, das danças circulares, ou seja, a roda para você é o seu habitat, né? E você já nos transformou nisso. E quando você fala isso, né, junta com essa questão da natureza, porque quando há 30 anos eu estive numa roda e comecei a aprender uns passos simples em comum e entrei no movimento junto com as outras pessoas de mãos dadas, eu me senti plena natureza. Eu me senti ali uma partezinha pequena de um todo maior, todo mundo equidistante de um centro comum, todos fazendo os mesmos passos numa mesma música, e eu não era nem mais eu. Eu era aquele todo ali. Você era parte, né? Eu era parte integrante, né, de um todo maior, e ao mesmo tempo aquilo me remeteu a imagens antigas que podem, né, a gente pode imaginar ou imagens de outros lugares, ou imagens internas, ou imagens até de outras vidas, né, para quem tem essa crença de que realmente ali eu estava dançando passos muito conhecidos, que aquilo ali para mim era um lugar onde eu sempre estive, um lugar que me pertencia, onde eu pertencia e ele me pertencia. Então, quando a gente está aqui, para mim, nós estamos em roda, porque falamos de um lugar de cada um, da presença de cada um, falamos em nosso nome, né, desse lugar, e falamos ao mesmo tempo para trocar, para compartilhar. Então a fala de cada um aqui é importante, de cada uma, né? É importante, é valiosa e nos faz refletir algo, nos traz algo. E Estela, quando você fala, né, sobre essa roda que o Rafa brilhantemente aí trouxe na sua fala, ressaltou na sua fala, essa roda, ela é muito complexa, mas ela é muito simples, não é? Que é a carta da simplicidade.
E isso me remete muito, talvez também, né, Rafa, à música, né? Sim, a Estela falando o que ela sentiu naquela primeira experiência dela com esse grupo dançando a mesma música, na hora eu lembrei do meu habitat, né, que é o canto coral. Isso. Eu também. Justo que eu provoquei você. Pois é, tá todo mundo na mesma ali, ninguém, um depende do outro. A Selma acabou de traduzir perfeitamente pensando em outra coisa, que é o simples muito complexo, que é isso. Um depende muito do outro, mas ao mesmo tempo ninguém é mais do que o outro, né? E o que importa é o É o conjunto, conjunto, é a harmonia, exatamente. onde se cada um se entregar e der o seu melhor e estiver presente, é a harmonia desse todo que vai fazer a diferença para cada um, né? Então, essa unidade e a diversidade, como que se conversando, e na roda e no coral, e eu já cantei em coral também, vários anos, é muito forte isso, né? É uma experiência muito interessante, muito forte desse coletivo, eu e o coletivo e eu, o tempo todo esse movimento, como se fosse de dentro para fora, de fora para dentro, eu fazendo esse movimento de dentro para fora e de fora para dentro, essa dança mesmo, né? Agora, quanto é necessário para um ego, para um eu, aguentar estar com todos e como todos, né? Não precisar, de alguma maneira, dominar, se sobressair, quer dizer, quanto uma autoestima ela está estável, né, suficientemente para você dar conta de fazer parte daquele todo como uma parte do todo. Olha como isso é grandioso, né? Olha como isso é um exercício para a gente se colocar, né, numa posição que seja uma posição de harmonia, né? Quanto é necessário a gente ter, digamos assim, uma sensação de integridade que me permite estar, né, numa posição dessa, que permite alguém estar numa posição dessas, né, Estela? Isso é um exercício, né? Eu acho isso muito bonito. Acho que na música também, né, Rafa? Completamente, completamente. Mas sabe que tem uma coisa que eu também queria colocar aqui na nossa roda, já aproveitando essa provocação linda que a Selma fez Adorei. para a Estela, porque tem um detalhe que diferencia um pouco e a mim me encanta ainda mais. Porque assim, na música também, no canto coral, no instrumento também, mas na roda que a Estela nos remete, a presença corporal é ainda mais forte, né? É o corpo que tá, físico mesmo, o movimento, e eu acho que isso faz toda a diferença. Eu também queria te ouvir para pensar como que é esse papel do corpo, né? Do movimento, que todo mundo tá fazendo o mesmo movimento, se encostando ou não se encostando, enfim, é um jogo complexo, né? Para mim, o corpo é como a Selma falou, né? Esse templo, instrumento, casa onde a vida acontece. E esse corpo é realmente algo muito complexo, mas que tem não só esses 5 sentidos, né, mais conhecidos, a visão, o olfato, o tato, né, a audição, mas que tem muitos e muitos sentidos que quando a gente dança, a gente vai descobrindo, se autodescobrindo em percepções mais finas. O corpo, para mim, sempre esteve presente, desde a minha infância. Então, eu fiz balé alguns anos na infância. Depois, lá na adolescência, eu fui fazer dança moderna, fui fazer jazz, fui fazer mais esse trabalho de consciência corporal. Depois, eu fui para o tai chi, para um pouco das artes orientais. E aí, eu encontrei a dança. E na dança circular, por não ser necessário você ter uma carreira de dança, de balé, uma forma mais contida ou mais específica, eu me encantei demais, porque qualquer pessoa pode aprender ali na hora os passos e em seguida dançar. Então qualquer pessoa vai aprender, mesmo pessoas que assim não têm experiência nenhuma com o corpo, com a dança, com o gesto, com o movimento, ela nesse todo, ela vai se dissolvendo. Parece que a gente nem vê quem não está começando, quem não tá todo mundo aprendendo junto ali naquela hora. E o corpo estando presente, não tem como enganar.
O corpo, ele expressa demais a gente, né? Ele revela a gente, ele faz com que a gente, assim, que todo mundo consiga ver quem a gente é pelo movimento do nosso corpo, né? Então, se a gente tá mais, assim, fechadinho, com o coração mais fechado, se a gente se abre mais, se o nosso movimento é expansivo, se a gente consegue só olhar para baixo e olhar para o chão. Então, tem amigas, né, que chegaram com questões de saúde mentais bem complicadas, né, e que o psicólogo, o psiquiatra mandaram dançar, mandaram, né, assim, orientaram, não, vai dançar para você conseguir se libertar um pouco mais, conseguir se abrir um pouco mais, e as pessoas vão se soltando, porque o movimento precisa de flexibilidade. Então, conforme você vai buscando essa flexibilidade fora e por dentro do corpo, isso lá na sua cabeça, lá nas suas emoções, está tudo conectado. A gente vai libertando e vai abrindo espaços, né? Então, à medida que eu abro espaços no meu corpo, eu vou abrir espaços na minha mente, eu vou abrir espaços na minha emoção. Não tem como. Uma coisa realmente você olha as pessoas e o quanto elas se transformam em pouco tempo de experiência corporal, de experiência de dança. E por ser uma dança realmente assim muito livre, muito aberta, tanto que não há nem uma formação específica em dança circular. Ah, você tem que ter experiência de tantas horas, um curso básico de tantas horas. Não existe isso. A gente nunca quis nem fazer isso, uma norma, para ser um movimento. Então, isso que eu participo, a gente chama de movimento das danças circulares. É um movimento vivo, né? É um movimento vivo, tá? Teve o seu iniciador, teve quem iniciou, teve o local que surgiu isso, mas isso empresta. Lá onde, Estela? Fala disso. Então, surgiu esse movimento com um bailarino e artista, educador, pedagogo do corpo, Bernard Vosin, alemão, que chegou na Fundação Findhorn, que era um espaço de Findhorn, lá na Escócia? Na Escócia, um espaço de estudos, né, da espiritualidade, conexão com a natureza. Ele chegou lá para compartilhar um pouco do seu trabalho com as danças dos povos, danças gregas, danças que ele tinha aprendido, porque na vida dele de balé ele já estava numa idade mais avançada, ele começou a se interessar pelas danças dos povos, as danças antigas, tradicionais, onde se dançava na comunidade, nos casamentos, nos festejos, nas colheitas, e ele aprendeu essas danças de grupo, muitas delas são circulares, né, que em Olambra, quando a gente vai em setembro, a gente vê de crianças a idosos dançando essas danças folclóricas. Linda festa, né? Linda! E aí ele foi e compartilhou essas danças. E lá nesse solo fértil, onde vinham pessoas do mundo inteiro aprender, compartilhar, dançar, aquilo lá se conectou muito com a vida das pessoas ali, como um momento de celebração, de união, de integração entre as pessoas. E dali surge esse movimento. Então a gente chama que o Bernard Vosin é o pai das danças circulares e a fundação, o local, né, onde isso frutificou e floresceu, é Findhorn, né, lá na Escócia. Então esse movimento das danças circulares, no ano que vem vai fazer 50 anos, é jovem também, é um movimento jovem, faz 50 anos. Quer dizer, jovem coletando só a humanidade, né? Exatamente! Pegando todas as danças antigas de diversas culturas, de diversos povos, se inspirando em todos esses passos, movimentos, musicalidade, gestos e agregando, né, as músicas contemporâneas, os movimentos mais contemporâneos. Então, essa mescla de tradição e contemporaneidade tão maravilhosa. E acessibilidade, né? Sim! Como você disse, é democrático. Qualquer pessoa chega lá e, se quiser, consegue. Tanto que as lindo, pessoas explicam assim, é como a ciranda. Qualquer um entra na roda a qualquer momento, afasta as mãos assim, dá as mãos, dança e quando quer sair, une as outras mãos dos amigos e sai, né? Então é um espaço onde você pode ser acolhido, onde você acolhe e você pode sair quando você quiser também. Sabe o que me trouxe agora, né? Que imagem veio na minha cabeça? Da gira, né?
das religiões de matriz africana, onde o corpo é fundamental naquilo tudo, onde não se separa nada, não se separa o psíquico, não se separa o físico, não se separa a religiosidade, o transe, né? Quer dizer, Isso. de alguma maneira, é como se isso unificasse tudo, né? Isso, e Bernard Vosin tem um livro, Selma, que fala assim: dança, um caminho para a totalidade. Olha isso. E uma frase que você falou agora há pouco, Stella, que eu também não esqueci, que tem tudo a ver com o que a Selma acabou de falar, é isso. Você fala assim, dançando se dissolve. Tem tudo a ver, né? Não se separa, mas se dissolve e se encontra. Olha que coisa poderosa, né? Que lindo! E aí, assim, quando eu conheci a dança circular, eu conheci aqui no Brasil através de uma amiga terapeuta ocupacional, porque a dança circular aqui no Brasil, ela também é considerada uma prática integrativa complementar em saúde, então uma das PICs. Por isso que você trabalhou na Prefeitura de São Paulo por quantos anos? 34 anos. 34 anos que a Stella trabalha na prefeitura, dando aulas de danças circulares, né? Isso. A sua formação é fonoaudiologia, né, Stelinha? Como fonoaudiologia. Na Fonos, eu trabalhava muito voz, muito comunicação, né? Então, sempre muitos anos trabalhando com voz, na verdade, com disfonias, né? Problemas de voz, questões com a voz, perda de voz e como é que a gente podia estar ajudando o caminho daquelas pessoas a recuperarem a sua voz. Então, fazendo essa terapêutica de recuperar a voz. E aí que eu conheci a dança circular como um instrumento de conexão para trabalhar o corpo todo, porque eu trabalhava a voz, mas alguns exercícios respiratórios, alguma soltura de corpo, mas aí eu senti que começando a dançar, dançando também com os grupos, as pessoas se sentiam melhores, as pessoas sentiam que elas estavam trabalhando mais integradas, que a voz não nasce da laringe, a voz nasce lá do chão e ao mesmo tempo ela nasce lá do céu. Ela é algo assim muito especial. E então esse céu e esse chão precisam se unir, passando aqui laringe, coração e boca, para ela se expressar, mas que precisava ter esse chão forte, esse chão do diafragma, esse chão dos pés, esse assentamento, né, no corpo e essa inspiração, que é esse sopro, né, que é algo misterioso, divino, enfim, sensível, né, que provê essa nossa voz. Então eu trabalhava com isso e eu achei que a dança, no começo dos grupos, no final dos grupos, para integrar, para encerrar, combinava demais. E a dança cada vez foi me chamando mais. Foi me chamando mais. Então eu deixei de ser fonoaudióloga. Muitos anos já que eu trabalho só mesmo com a dança. Trabalhei só com a dança. Vou fazer uma provocação. Rafa, como é que você se sente quando a Stella fala tudo isso sobre a voz? Primeira coisa que me fez sentido agora, eu falei, tá explicado por que ela fala tão bonito assim, é fonoaudióloga. Essa articulação perfeita da Stella, esse jeito de manipular a voz, né, tão cuidadosamente. Você acabou de me traduzir ali, né? Quando você fala que a voz vem do diafragma, do chão e também vem desse sopro divino, eu passei minha vida cuidando da voz. Eu não sou fonoaudiólogo como você, mas eu passei minha vida provocando e tentando ensinar as pessoas a cantarem, né? E você traduziu tudo o que eu imagino. E eu tô achando lindo você ter ido. Olha só, Selma, agora eu comecei a viajar na imagem, né? Bitter, por favor. Enquanto fonoaudióloga e tentando chegar por dentro para como poder ajudar na voz, ela chega no corpo da pessoa, né? Pois é. E aí ela descobre o poder do movimento, não qualquer movimento, esse movimento mágico, milenar, de todo mundo estar junto se dissolvendo, em que todo mundo fica igual, querendo ou não, né? Mas mais forte, né? Dissolvido é mais forte. Olha que interessante. É mais forte, porque aí exatamente, por isso que eu achei linda, ela fala assim, a gente se dissolve e se encontra. É lindo. É uma contradição em si, é uma contradição que explica tudo, né? Você só se encontra quando você se dissolve e chega na essência, né? E tem tudo a ver com a voz e com o movimento. Tô encantado, Stella. É muito lindo isso também que você traz para mim da imagem, né? Da busca da voz e desse pequeno instrumento nesse grande instrumento que é o próprio corpo. Porque também a voz, ela tem a ver com esse coletivo. Por que que eu perdi a voz? Não só
né? Eu, enquanto essa pessoa que perdeu ali a sua voz, ou porque usou além esse instrumento, no caso, eu sempre trabalhei com educadores que tinham condições de trabalho bem desafiantes, mas por que que algumas não perdem a voz e outras perdem a voz? Então eu sempre me questionei. Porque esse sintoma, né, que o Freud trouxe muito sobre a afasia, né? Não fazia. Isso, e por que, né, assim, alguns outros, então sempre me questionando, né, e ao mesmo tempo essa voz que é para o outro, essa voz que comunica algo, né, que vem de mim, preciso unir, né, minha mente e meu coração, eu preciso estar integrada, né, entre aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, para poder dizer, e ao mesmo tempo eu digo para o outro, eu revelo para o outro. Então, a dança também, quando a gente dança nesse coletivo, a gente está construindo juntos uns para os outros. Então, através do meu movimento, do meu passo que vai em direção a um centro comum, o meu passo que vai para o lado direito, para o lado esquerdo, tudo para a gente tem significado. Que anda de costas, como é que eu vou confiando, né? Andar de costas sem ver para onde que eu tô andando. Se eu giro, né? Você falou muito da gira, Selma. Em muitas religiões, em muitas tradições espirituais, o corpo... Derviches, por exemplo, me chamam muita atenção também. Você, não sei se você já teve essa experiência de participar de uma gira. Já tive esse prazer. Então, só ao assistir, assim como só ao contemplar e ouvir um coral cantando, te leva a estados meditativos ou contemplativos, né, de conexão com esse sagrado. Com certeza. Então, o corpo pra gente, na dança circular, ele é esse templo de conexão com o sagrado, com algo que é indizível, transcendente, do maravilhoso. Lógico, você não vai ter essas experiências de forma ordinária ali, né? A qualquer momento, em qualquer dança, você, conecta. Não é assim, né? É uma construção, né? É uma construção. Mas quando você tem, né, essas experiências, você sabe também que elas passam, mas é algo, assim, muito precioso. E depois que eu conheci a dança circular com uma amiga, numa universidade e tal, eu tive logo a oportunidade de ir para a Fundação Findhorn. Você foi para Findhorn lá na Escócia? Lá na Escócia, em 1996, há muito tempo atrás. Conta dessa experiência, Estela. Isso, então. E lá você encontra pessoas do mundo todo que vão em busca da conexão, seja conexão com si mesmas, se conhecer melhor, seja uma conexão com a natureza, porque lá existem plantios de hortas, de coisas num espaço assim árido, seco, que não daria nada ali, né? E então é muito bonito ver esse trabalho de cocriação com a natureza, que existe mesmo, porque eu estive lá e não dá para acreditar, com rituais, enfim, tem o coro lá também, Rafa, tem a banda, tem o coro, então tem, as pessoas se reúnem para fazer aquilo que elas gostam e tem à noite os bailes onde se encontram todos, quem toca, quem canta e quem dança. E aí se faz tudo ao vivo. E numa dessas noites, encontrando a filha do Bernard Voisin, que também é uma grande, que a gente chama, né, focalizadora de dança circular, é uma estudiosa, viajou muito para a Índia, nas suas buscas, com ela ali focalizando, levando uma dança hindu, onde tem giros para um lado e para o outro, ali eu tive uma grande experiência, que a gente diz uma experiência transcendente, uma experiência, né, do maravilhoso. E aquilo me impactou demais. Aquilo, assim, foi algo que eu lembro hoje, a sensação. Olha, fenomenal, né? Só faz 29 anos, né? De você se dissolver, isso que o Rafa fala, né? De você ser você, Uhum. e você é tão você que você não é mais você. Olha que legal, né? isso. Lindíssimo isso, né? Que controvérsia, digamos assim, estrutural, vamos dizer, né? Se completa, né? Que se explica, né? Agora, de novo, eu levo pra minha vida da música, do canto coral, e eu queria também ouvir a Estela. Não é interessante pensar quem são as pessoas que procuram? Porque tem alguma coisa que une essas pessoas, não tem? Não sei se une ou que diferencia. As pessoas que desses 30 anos foram lá fazer essa prática linda com você, Estela, o que você acha que chamou essas pessoas e por que são elas? O que será que tem nelas que
que se assemelham a você, por exemplo. Que busca é essa, né, Rafa? Que busca é essa? Exatamente, que tem tudo a ver. Particularidade que essas pessoas trazem consigo para ir buscar um trabalho desse, né? Olha, Exato. eu nunca parei para pensar nisso, Rafa. Olha que pergunta boa. Bom, hoje é uma ótima oportunidade, Rafa provocador. Eu sinto que, olhando, né, para essas pessoas que vêm buscar, primeiro que elas são curiosas. Eu sinto que essas pessoas são pessoas curiosas. A maioria já passou por vários processos de vida. Então, podem ser jovens buscando o caminho espiritual, ou pessoas que já dançaram e tem bailarinas, né, que vêm buscar, então que já tem no corpo. Mas todas você vê que elas amam a música. Elas gostam, é alguma coisa assim, nossa, essa música me conecta a alguma memória. Ah, e essa música é romântica. Ah, essa música parece que eu tô nos bailes lá da minha juventude. Então, eu sinto assim de observar que as pessoas ou elas gostam muito da música ou elas são curiosas em relação ao movimento, elas querem se soltar. Tem pessoas muito duras, tem pessoas que vêm assim, elas são da carreira universitária, elas são mestres, doutoras, pós-doc, não tem nenhuma experiência de corpo. Então aí elas vêm e elas precisam enfrentar e ultrapassar essa primeira experiência que é bem difícil, porque não sabe nem o pé direito e o pé esquerdo. Você fala, vai para a direita, ela vai para a esquerda. Pé esquerdo, vai para o outro lado. É muito comum. Nossa, eu conheço uma pessoa assim, Estelinha, não vou dizer nem quem sou eu. É muito comum, porque assim, desenvolveu muito um outro lado e o corpo ficou ali, sem essa experiência, né? Nem desenvolvimento, essa experiência do ritmo, de se soltar ao ritmo da música. Se solta ao ritmo, tenta entrar, tenta ouvir. Como é que é esse ritmo? É para lá e para cá? Ouve com o corpo, ouve com a alma, Isso. não com a cabeça, É. né? Não com aquilo que você usa para ler não sei quantos livros de não sei o quê, não é? Isso, que é espetacular, mas que é outra vivência. É outra coisa, né? Então, as pessoas querem se experimentar e, principalmente, muita gente vem por ser um movimento coletivo. Essa vontade de se conectar, porque normalmente essas danças são de mãos dadas. E a mão dada pra gente é um símbolo muito interessante, porque na mão dada eu acolho e sou acolhida. Ao mesmo tempo, eu tô conectada. Nossa, e que é um movimento tão saudável da gente saber que a gente pode tanto acolher quanto ser acolhida, né? Isso, então elas querem conexão. Eu acho que as pessoas querem conexão, querem encontros, querem experiências assim diferentes, ou realmente elas vêm em busca, muitas vêm em busca de cura, né? Terapia. Eu não aguento ficar sentada fazendo uma terapia, ou já fiz isso, mas acho que preciso de mais alguma coisa diferente. Vem pessoas enviadas mesmo, né, para fazer a dança como uma prática, né, integrativa. Algumas vêm porque precisam emagrecer, vem de tudo que você pode imaginar. Ai, eu preciso fazer um exercício, um movimento. Me mexer. Mas, Estela, mas será que... Olha que interessante o que você está trazendo. Elas vêm falando uma coisa, mas talvez elas venham mesmo por outra coisa. Eu acho isso. Que só vão descobrir lá, né? E aí... Só vão descobrir fazendo. Pois é, mas é interessante essa força que leva, né, uma pessoa a um lugar desses, para uma integração dessas. E aí eu quero muito que você fale desse seu trabalho que você faz há tantos anos na Uma Paz. O que é Uma Paz? O que significa isso? O que significa você trabalhar lá há tantos anos? Então, a Uma Paz é um serviço público municipal na cidade de São Paulo e é uma universidade aberta
de Meio Ambiente e Cultura de Paz. Ela foi criada há 20 anos atrás, quando lá na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente se compreendeu. Quem que era o prefeito, a prefeita? O prefeito era inicialmente o Serra, e aí ele passou para o Kassab, porque ele saiu para se candidatar. Mas quem foi mesmo a figura fundamental para nós, e é até hoje uma grande inspiração, é o Eduardo Jorge, né? O Eduardo Jorge tinha uma visão de que não adiantava a gente trabalhar meio ambiente, trabalhar água, trabalhar resíduos, sem trabalhar humanos, relação de valores, cooperação, resiliência, sem trabalhar os valores da cultura de paz. Então não adiantava trabalhar a educação ambiental sem a cultura de paz, precisava juntar, né, ser humano com o meio ambiente. E daí ele criou essa universidade aberta, que tem 20 anos hoje, e eu ajudei desde o, né, assim, do início, de ocupar aquele espaço. Eu estava lá, né, porque eu já trabalhava no Parque Ibirapuera, num centro de educação ambiental, tinha voltado do Recife e fui trabalhar lá. Você morou 3 anos no Recife, né? Você falou. 3 anos no Recife, e quando eu voltei, então eu já voltei para esse lugar e ajudei a compor essa primeira equipe, né, que desenvolveu os primeiros trabalhos. E foi muito interessante, porque a gente começou, era uma equipe multidisciplinar, começamos assim: o que você tem a oferecer? Cada um de nós tem algo a oferecer. E eu falei, tenho a dança. A dança reúne pessoas, a dança é um instrumento onde se trabalha respeito, inclusão, diversidade, acolhimento, pertencimento. Então, super combina para trabalhar valores da cultura de paz. E mal eu sabia que também era uma baita escola para a gente se conectar com o meio ambiente, né? E daí começou, né, esse trabalho com a dança circular ali, né, nesse espaço, e tem até hoje, mesmo eu tendo me aposentado recentemente, eu continuo como voluntária, junto com um grupo que eu formei ao longo desses anos todos, e que são pessoas que também focalizam. A gente diz focalizar ao invés de facilitar ou coordenar, porque focalizador tem a ver com fogo, esse fogo sagrado, né, de levar o foco, levar o fogo, levar a intenção da gente se encontrar ali, né? Então, essa universidade realiza muitos cursos e atividades, e ela se somou, né? Então, a divisão de formação a qual eu pertenci, né, durante esses anos, se juntou com a escola de jardinagem, que já funcionava no Parque Ibirapuera e que agora em agosto fez 50 anos, né, de existência no Parque Ibirapuera, se juntou também com a Escola de Astrofísica e os planetários, porque o planetário do Ibirapuera tem bem mais de 50 anos, não sei se tem 60 ou até 70, e então juntou todas essas escolas de educação ambiental na Uma Paz. Que fantástico. Agora, Estela, uma pergunta. Você é uma pessoa inquieta em relação... Porque, assim, visivelmente você é uma pessoa coletiva, né? Quer dizer, a sua história mostra isso. Como é que você meio do céu. o seu meio do céu é em Aquário. Aquário, por acaso? Sabia. Bom, mas enfim, nossa, se eu soubesse os números da cena, mas como eu sabia que o seu meio do céu era em Aquário, mas o meu divertimento é estudar isso. O que acontece, Estela? Mas tem aí, a gente se estrutura pelas identificações, né? Nós somos quem? Nós somos estruturados pelo olhar do outro, a gente vai existindo porque a gente entrou em contato com outros. Então, essa Estela, com esse olhar para o planeta, que não é capaz de se dissociar, como é que a Estela se aguenta nesse movimento coletivo visivelmente? É isso que você me traz. Qual é o papel da Dona Maria Carmelita, da avó Lita nisso tudo? Essa mulher que te influenciou tanto. Essa sua avó. Essa minha avó era realmente uma mulher... Ela era muito especial, ela era uma mulher extraordinária. Então, essa mulher que nasceu em 1918 e tinha muitos irmãos, né, na época, mas... Ela era descendente de quê? Estalinha de italianos? De alemães e também italiano. Na verdade, ela casou com um descendente de italiano, mas era mais alemães. Ela é descendente de alemães. Glasser. Glasser. De alemães.
E aí, essa mulher entrou na USP para estudar química, Gente, uma das poucas mulheres Talvez uma das primeiras, né? que estudou química. E ela casou então com um médico, também estudante da USP, meu avô, e ele morreu muito cedo. Ele morreu com 40 e poucos anos. E ela se estruturou e conseguiu criar as duas filhas dela. Minha mãe, no caso, já estava casada e já me tinha, mas é muito nova, casou com 20 anos, 19 para 20, mas ela tinha ainda uma filha com 10 anos mais nova que a minha mãe, então ela tinha 13 anos, a minha 12, 13 anos, a minha tia, e ela se virou e conseguiu, assim, criar e ter uma vida muito, muito. Então, ela dava aulas para Deus e o mundo. Ela deu aula para todos nós, para, assim, empregados. Ela ensinou as pessoas a escrever. A casa dela era uma casa aberta. Todo mundo entrava. ela era uma pessoa coletiva. Coletiva total. Ela Ah, abria a casa dela, todo mundo ia lá contar coisas, segredos, pedir assim conselhos, se abrir. Ela ajudava todo mundo. Virava uma grande roda Uma lá. grande roda. Ela falava francês, ela, enfim, estudou no Sion, então ela era uma mulher muito culta. Ela lia ela era informada, ela lia o jornal. Na época era o jornal físico, era a primeira que sabia todas as notícias do jornal, de política, de tudo, e ela avisava a gente. Nunca vou me esquecer que naquele dia 11/11, onde aconteceu aquele acidente, foi a primeira pessoa que ligou. Ela ligou para o Ricardo, ela ligou para mim, ela avisou todo mundo, está acontecendo aconteceu um acidente. gente, Ricardo é o Ricardo Pesati, É. tá? Eu conheço a Estelinha há 30 anos, porque ela é esposa do Ricardo Pesati. Eu não falei nada disso. Somos amigas independentes disso, mas por isso que ele não tá aqui hoje para não se intrometer nesses assuntos aqui. Mas é isso, ela ligou pra gente avisando tudo o que tinha acontecido. Então ela era uma mulher assim muito culta, muito enfronhada e ao mesmo tempo muito simples, muito, sabe, que chamava todo mundo ali, era a grande matriarca assim. E uma grande contadora de histórias. Ela que contava todas as histórias da família, ela sabia as histórias de todos, ela inventava histórias. Então assim, todo mundo que conheceu a avó Lita tem ela no seu coração como uma pessoa amorosa, aberta e ao mesmo tempo ela era taurina também, ela tinha os pés no chão, sabe? Então, ela me influenciou em tudo que você pode imaginar. E em tudo, assim, ela realmente, no colo dela que as minhas dores de barriga saravam. Tudo, onde eu me sentia ali, atrás dela que eu me escondia para não apanhar da minha mãe. Na época, as mães davam umas, né? Uns safanões bem bons. Os safanões. Então, era atrás da saia dela. Foi para ela que eu pedi os primeiros, vovó, fetinho. Fetinho era um golinho de café. Olha, Olha. Que ela tomava o cafezinho e aí ficava aquele restinho do café e eu, vovó, fetinho. Aí ela dava um golinho de café pra gente. Podia fazer muitas coisas ali com ela que a gente... Quer dizer, você tinha esse espaço mágico, esse espaço fantástico, como você disse, esse espaço maravilhoso nesse lugar, que você talvez, consciente ou inconscientemente, quisesse reproduzir. Talvez isso eu encontre nessa roda, enfim, né? Nesse acolhimento da roda. Fico pensando aqui, né? Nesse lugar, nesse espaço onde todos podem estar, esse espaço aberto onde você chega e pode realmente dar a mão, ser acolhido do jeito que você é, dançar a sua dança, porque você nunca vai dançar igual um bailarino, igual uma bailarina, né? Tem pessoas que dançam que são bailarinas e são sempre uma grande inspiração para nós, mas a gente, corpos comuns, né? Corpos cidadão, a gente é cidadão dançante, que nem Ivaldo Bertazzo fala, né? Qualquer um ali pode entrar. É um cidadão dançante. Somos cidadãs e cidadãos dançantes. você sabe, Selma, que tem enquanto a Estela tá falando disso, eu me lembrei de um detalhezinho que acompanhou a minha vida, né? Eu passei muitos anos dando aula de regência e eu trabalhava com os alunos na hora de fazer técnica e eu sempre, não fui eu que inventei isso, mas pra mim era sempre presente nos meus argumentos. Eu falava assim, olha, o regente não pode virar o bailarino, tem uma diferença. Eu falava assim, você sabe qual é a diferença? É uma diferença linda, né? Porque assim, o bailarino, o dançante, né? Você não precisa ser o bailarino, mas a pessoa que dança, ela faz o movimento a partir da música. E o maestro,
ele faz a música a partir do movimento, né? Porque é isso. Que lindo, Rafa. Então, mas por que eu falava isso para os alunos? Porque, mas é por um detalhe técnico. Se o regente, né, o aluno de regência lá, não está muito seguro e começa a ir atrás do grupo, seja o grupo instrumental ou o grupo coral, ele começa a ouvir a música e aí ele já não está regendo mais nada, ele está sendo levado pelo grupo. Então, Ele está sendo regido. exatamente, isso para quem está começando é muito comum acontecer para o estudante, né? Então eu usava essa figura para chamar a atenção, olha, cuidado, se vocês vão virar o bailarino aqui, falava meio de brincadeira. Mas agora voltando, né, pensando nessa mesma historinha que eu usei tantos anos de um jeito, agora pensando em tudo isso que você está falando, essa coisa meio oceânica de estar todo mundo junto ali de mão dada, tem algo por trás também de tudo, que é vocês estarem se movimentando a partir da mesma fonte motriz ali, né, que é a música. Ouso dizer que não tem dança circular sem música, né? Exatamente, não tem. Primeiro tem a música, como se a música desse essa base primeira, né, esse ritmo primeiro, onde vai se construir a forma. E aí vem a forma, que são os passos, as coreografias, os gestos, os movimentos de mãos, também tem danças com as mãos soltas, aí com as mãos dadas. E aí depois tem os sentidos, né? Então a gente diz que tem e depois dos sentidos, né, que são as conexões, aquele passo conectado, então dançar muito as danças da Bretanha, que é muito, né, céu e terra, tem puladinho e muito juntinhas, porque é muito frio, e o mal não passa entre nós, se a gente estiver juntinho. Olha que coisa linda que você está trazendo. Você está trazendo em algum... Sim, os significados. E assim, você está trazendo a alma de um povo que sobreviveu a tudo isso e traduz essa capacidade de sobrevivência, quer dizer, como é que você se aguenta ou se aguentou? Nas suas danças. Pela dança circular, quer dizer, olha que lindo, né? Isso conta a história de existência, de sobrevivência de um povo. Não é demais isso? É demais. Olha que você falou, o céu e a terra juntinho porque tá frio. E porque, né, tem danças, né, que a gente diz, né, danças inspiradas, por exemplo, na tradição celta, que acredita-se que Deus, enfim, o divino, está no movimento. Enquanto houver movimento, o sagrado, o divino se encontra. E que se a gente estiver bem juntinho, o mal não vai passar entre nós. Olha que coisa. Então a gente dança proteção, danças né? bem juntinho. E aí as pessoas que estão separadas, elas, temos que ir juntinho, e vão e colam, como o Rafa falou, né? Tem horas que a gente cola, né? Tá bem juntinho mesmo. E tem danças mais soltas, né? As brasileiras mesmo, tem muita dança mais solta, ciranda, enfim. E aí tem esses sentidos da dança. Então a dança circular não é só forma, coreografia, passos, movimentos. Ela é forma, ela é conteúdo ou sentidos que a gente vai transformando conforme a necessidade, o grupo, a intenção, né? A nossa intencionalidade é super importante na dança circular. E tem a meditação em movimento. Então, quando você compreende o conteúdo, quando você tem essa forma, você entra nessa meditação em movimento e aí esse oceânico, essa roda que gira e os passos, e aí quem olha fica realmente maravilhado, porque é o próprio pulso da vida. Uhum. A roda contrai, a roda expande, a roda vai para um lado, a roda vai para o outro, a roda gira. Vira um organismo, Tem né? giro individual. É lindo de ver, é lindo de ver. E quando o Eduardo Jorge viu a gente fazendo isso na Uma Paz, ele falou, eu quero isso em todos os parques. Mal ele sabia que já tinha grupos realizando as danças nos parques. Uhum. Então a gente só fomentou, só ajudou a ampliar isso. Durante vários anos a gente contratou pessoas, coordenou um trabalho lindo de levar as danças para os parques, principalmente aos finais de semana, para mais pessoas terem acesso à dança circular. Hoje em dia é um trabalho mais voluntário, cada um tem rodas que partiram ali da Uma Paz, mas tem rodas nos parques aqui de São Paulo, muitos parques têm roda de dança circular, ou sábado ou domingo, onde as pessoas podem experimentar, principalmente de domingo às 10 horas da manhã. É aberto, a pessoa chega e dá as mãos. Como é democrático isso, e é bem juntinho, porque o democrático faz a gente ficar bem juntinho, o mal não passa. O mal não passa, isso é lindo. Não é? A gente barra o mal. A gente barra o mal não passa. Olha que coisa linda, né, Estela? Agora, assim, eu ficaria aqui a noite inteira, não preciso nem dizer, né? Rafa, Eu também. fala a verdade. Você também, que eu tô sabendo. Feliz da vida. Faz.
Eu também. Só que assim, Stella, aí a gente está falando de Feedhorn, a gente está falando dos celtas, a gente está falando dos bretões, que são celtas também. A gente está falando de tudo isso. Mas me fala como é que é dançar o nosso folclore, a nossa história, a nossa ciranda. Como é dançar nas danças circulares o Brasil? Olha, que quando a gente coloca uma música brasileira, o coração de todo mundo pulsa. Canta um pedacinho de De uma uma. ciranda, por exemplo? Por exemplo. Deixa eu ver aqui. Pode ser uma do Lenine, né? Eu tava na beira da praia, ouvindo as pancadas no fundo do mar. Eu não sei se é no fundo ou na beira do mar. Ai, deixa eu ver. Agora sim você me pega de surpresa. A Selma ter pedido uma coisa brasileira e se lembrar de Lenine, isso já diz muito, né? Isso já foi ótimo. Estelinha, você já trouxe uma. Não, eu fiquei emocionada. É emocionante. Não, É eu fui, lindo. quer dizer, dançar em dança circular o Lenine. Emocionante. Eu estou emocionada, Estela, emocionada. Ai, é Muito. lindo demais, né? É muito gostoso. Então, quando a gente assim ouve uma música brasileira, a gente logo se conecta. A gente dança Chico, Nossa. a gente dança, sabe, a banda, a gente dança Águas de Março, Nossa. Tom Jobim. Não sobra espaço pro mal. Então, tudo vai virando ali coreografias e passos. Certeza que o mal não passa. A gente quer trazer, né, os nossos passos, os nossos gingados, os nossos balanços. Então, eu sinto que quando a gente coloca uma música brasileira, coloca um samba, coloca uma ciranda, coloca um pedacinho de um frevo, as pessoas se encantam tanto e se sentem, elas entendem a letra. Né? Se é uma canção com letra, elas entendem, elas falam, gente, isso tem dança para isso, tem movimento para isso. As pessoas todas amam. E acho que dançar o Brasil é dançar essa grande diversidade, esse grande coração e a alegria. Os estrangeiros falam isso. Dançar o Brasil é dançar essa alegria nossa. Mas não é uma alegria assim de fora, não. Fado, né? É uma alegria de dentro. É uma coisa, até uma alegria triste. Às vezes, né? Uma alegria. E aí a nossa herança portuguesa, né? Essa alegria triste, né? Esse fado. É um fado que está incorporado na alma do Brasil também, em algum lugar, não é? Também. Então, assim, é uma coisa linda. No fim de semana passada, eu estive em Piracicaba dando um curso e no domingo a gente teve um músico, Rafa, do Nordeste que toca e compõe ciranda e ele ficou durante alguns meses treinando um grupo de idosos para tocar, cantar e aí nós fomos dançar. Então, juntou todo mundo no palco e depois eles desceram para dançar com a gente. Então, coreografia bem simples, o passo básico de ciranda, mas aí a gente dava palma, a gente fazia onda, fazia assim, tudo improvisado, nada coreografado, tudo muito improvisado, com gente tocando, outros cantando e a gente dançando. Isso é o povo brasileiro, isso é a cara do nosso Brasil, é muito emocionante. É muito emocionante, Stella. Isso é o que você já disse umas 2 vezes aí, que é lindo, que é dançar o Brasil. É dançar essa beleza, essa poesia, essa diversidade, é dançar o que a gente sente, é se expor, né? Porque quantos países e quantos não se expõem, não querem se abrir, são mais contidos, o próprio corpo é contido, é muito frio, né? Vive com roupas, e nós não. Nós somos esse povo alegre, esse povo aberto, esse povo amoroso, acolhedor. Então, dançar o Brasil é dançar tudo isso. E eu acho que com essa imagem emocionante, que é Dançar. dançar o Brasil, dançar essa alegria, essa poesia do Brasil, né? E talvez pensando nisso, né, Estela, que a dança circular, ela é uma dança, como você disse, democrática. Talvez ela possa ser dançada com a história do Japão, ou com a história do Irã, ou com a história, né, o povo trazendo para a dança a sua história e como é que sobreviveu, como é que chegou até onde chegou. Como é que você aguentou, né? Como é que se aguentou? É isso. Acho que com essa alegria, com essa
assim, esperança de que a dança traga, né, essa consciência, né, de unidade, Muito antiga. de uma unidade tão antiga, né? E a gente se lembrar disso, Uhum. e a gente se lembrar que a unidade é muito mais antiga do que qualquer coisa, né? Eu acho que aí a gente tem que terminar a nossa conversa, que por mim seguir a madrugada dentro. Stella, nem sei como agradecer. É uma honra ter você perto de mim e aqui no nosso podcast Como é que você se aguenta. Rafa, obrigada sempre de estarmos juntos aqui. Felicidade de estar aqui essa noite. Eu quero agradecer também, né, esse convite e estar com vocês dois, né, que trouxeram provocações, trouxeram coisas que eu nunca nem parei para pensar, mas principalmente conexões, né, onde eu pude conectar vários movimentos aí da minha vida entrelaçada, né, Selma, com a sua e com a do Rafa, de muitas maneiras também pela voz. Então, muito obrigada pelo convite. E um beijo para a memória da avó Lita, tão importante nesse seu processo todo. Como você se aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Realizado pelo Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, e apresentado por mim, Selma Patovilla.